Olá, hoje eu, Mailson Gama e Laís Oliveira dos Santos, ambos do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia, aqui do Campus 4 de Jacobina, vamos apresentar a nossa exposição intitulada Perspectiva Decolonial no Ensino de História, a participação feminina na Revolução do Haiti, essa que faz parte de um plano de ensino que foi construído para a turma do 8º ano, na disciplina de estágio supervisionado 3, sob a orientação da professora doutora Cláudia Pereira Vasconcelos. No projeto maior, nós trabalhamos com as independências do continente americano, e hoje vamos dar um enfoque maior à Revolução do Haiti, essa que foi um levante liderado por escravizados e escravizadas que foram de suma importância na articulação dessa revolução. Uma das nossas obras basilares foi O Perigo de uma História Única, da escritora Chimamanda, uma escritora nigeriana, e que a partir da sua respectiva obra discute, né? Porque quando a gente fala de África, Haiti, ou sobre história de indivíduos negros e negras, nos remete primeiramente a uma história de escravatura, infelicidade ou de miséria. E para melhor enfatizar, né, a gente trouxe uma citação. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade despedaçada. E aí, quando a gente aborda, né, uma aula sobre uma outra perspectiva, a partir de histórias que nos foram negadas ou silenciadas, de outro ponto de vista, e não apenas, né, sobre a história dos vencedores, e quando o senso comum nos diz que essas histórias não existem, né, histórias de heroínas negras, e aí nos leva a questionar se essas histórias não existem ou se elas foram silenciadas e apagadas. E realmente foi isso que aconteceu. E por isso é importante a gente trabalhar sobre, a partir de outras referências, né? São histórias que não estão acessíveis a toda a sociedade, mas que a gente pode procurar e levar para a sala de aula. Aqui a gente trouxe uma representação gráfica dos procedimentos metodológicos, sobretudo para a elaboração do nosso plano de unidade, a qual está inserida essa aula, onde primeiro a gente parte da leitura bibliográfica, sobretudo acerca da importância do estágio, do planejamento escolar e, sobretudo, os debates que perpassam aí a perspectiva decolonial e ensino de história. Depois nós entrevistamos e dialogamos com professoras de história da rede municipal e estadual. A partir daí, analisamos alguns desses dados bibliográficos e também das entrevistas, e, por fim, né, partimos para a redação desse projeto. Esse plano é parte de uma visão dos estudos pós-coloniais, que busca dar visibilidade às mulheres pretas, que por muito tempo, né, foram apagadas ao longo da história e quase nunca são mencionadas no livro didático de história, sobretudo dos anos finais. E aí a gente explanou, né, sobre a participação das mulheres na Revolução de São Domingos, porque precisamos entender que algumas vezes o único livro que a gente tem acesso durante a nossa vida escolar é o livro didático, e que quando essas histórias estão ausentes do livro didático, a população negra é abordada apenas naquele lugar de sofrimento e de miséria. E quando mudamos essa perspectiva, a exemplo dessa aula, com heroínas negras, a construção da identidade de indivíduos negros se fortalece ao longo dessa jornada escolar, fazendo com que as possibilidades futuras não tenham limites. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos de mulheres que tiveram suas trajetórias de lutas na Revolução do Haiti. E aí a gente poderia estar expondo aqui várias, mas vamos focar em 3. E a primeira aí é a Cécila Fátima, que é uma mulher mambo, uma sacerdotisa do voodoo, e ela abre possibilidades para trabalharmos, sobretudo, a mulher e a diáspora, a mulher também os aspectos sociais, e ela é muito importante para o movimento, porque ela organiza uma cerimônia onde os escravizados eles se comprometeram a lutarem pela liberdade e expulsarem aí os colonizadores franceses. Outra mulher, a Suzanne Sanité Belair, que foi uma guerreira e ela se tornou uma tenente, e ela foi capturada e condenada à morte pelos franceses, mas ela não traz o seu povo. Inclusive, após anos, a mesma ela foi homenageada em uma das notas oficiais aí
do país. Temos também a Catherine Flon, que presta serviços relacionados à saúde, sobretudo para os escravizados feridos, né, nesses conflitos, nesses levantes, e é também a mulher responsável aí por costurar a primeira bandeira do Haiti, uma bandeira essa que tem um sentido, né, e um significado totalmente racializado. E aí, através dessas análises, a gente chega a algumas considerações finais. Então, a gente parte da ideia de que as mulheres elas tiveram um papel fundamental de liderança aí e articulação aí nessa revolução do Haiti. Mulheres, negros e povos originários, elas buscaram diferentes formas, né? Elas e eles, no geral, esses povos, diferentes formas de resistência, sobretudo pela libertação dos seus povos, e que vai ter uma luta aí que é totalmente acirrada, de coletivo, de união. Também vamos ter aí uma perspectiva, a vantagem que a perspectiva decolonial é de suma importância para o não silenciamento das minorias, sobretudo aí nas histórias oficiais emancipatórias. Aqui nós trouxemos algumas indicações de materiais onde pode, né, encontrar algumas dessas discussões, sobretudo de pessoas pretas falando sobre lutas, trajetórias, vivências, e é um material totalmente racializado, que perpassa diferentes campos, né, como a música, a literatura, o teatro e tantos outros. Então, a primeira indicação que a gente traz aqui é o podcast Feminismo e Marxismo, que está inserida aí na série Revoluções, onde trata aí sobre essas mulheres na Revolução Haitiana. Também temos o documentário do Emicida, que é intitulado Amarelo, está disponível na Netflix. Outra possibilidade também é o site Alma Preta, Jornalismo Preto Livre, que é aí de um coletivo de universitários e comunicadores negros. E apesar, né, da gente trabalhar diretamente com a obra de Chimamanda, a gente também utiliza outras autoras e também a gente traz como indicações para ser trabalhadas em sala de aula. A exemplo é Maria Firmina dos Reis, Lélia Gonzalez, Joyce Beth, Maria Carolina de Jesus, Angela Davis, Tiamar ou Maíra Azevedo, Granda Quilomba, Carla Cotirene, Conceição Evaristo, Bel Hooks, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro. Aqui são apenas algumas, né? Existem infinitas outras. E são mulheres que rompem com essa lógica positivista, né, que domina essas narrativas da historiografia, são mulheres pós-coloniais, e a partir delas podemos trabalhar a identidade de nós, mulheres negras, né, de indivíduos negros também, que é um processo árduo, ou ainda de identidades que não foram construídas por falta de representações no livro didático e na literatura e em tantas outras produções. A gente precisa compreender que, em muitas casas, o único livro que chega é o livro didático, e quando esse livro didático não traz outras referências para além da escravatura e da miséria, limita os alunos. E por isso que é importante a gente trabalhar com essas obras em sala de aula, né? É uma indicação também da Base Nacional Comum Curricular, está assegurada também na Lei 10.639. Essas autoras discutem sobre racismo, violências, traumas, discutem também sobre um espaço seguro, né, que podem se tornar a escola, mas também o perigo. Exalta a beleza, como Joyce Beth explana, né, na sua obra Empoderamento, porque quando a gente discute sobre estética, sobre cabelo, sobre cor, estamos restaurando a nossa dignidade e fortalecendo a identidade desses alunos e alunas. Aqui foram algumas das referências utilizadas, também as referências das indicações. É isso, obrigado.